De hoje nós vamos estudar o último tópico da parte 1, que é jogos simultâneos de informação completa, que envolve o conceito de equilíbrio de Nash em estratégias mistas. A gente viu no jogo de combinar moedas que não existia equilíbrio. Então o jogo de combinar moedas, ele não tinha equilíbrio de Nash em estratégias puras. Mas ele vai ter um equilíbrio de Nash no que a gente vai chamar de estratégias mistas. O fato de o jogo combinar moedas não ter equilíbrio de Nash em estratégias puras se deve à característica do jogo por ser um jogo de soma zero, onde os jogadores têm certeza das estratégias e ações que vão ser escolhidas pelos outros jogadores. Então, o conceito de estratégia mista ele está relacionado à incerteza que os jogadores têm a respeito das estratégias dos outros jogadores. Ou seja, os jogadores têm certeza sobre o que os outros jogadores vão fazer. Aqui a gente vai ter o conceito, a definição de estratégia mista. Então você tem um jogo na forma normal, sendo G. Aqui os conjuntos de estratégia de cada jogador, S1 até Sn, e as funções payoffs de cada jogador. Suponha que o conjunto de estratégia de cada jogador é formado por K estratégias ou K ações. Então a gente vai ter que uma estratégia mista para um determinado jogador I é uma distribuição de probabilidade. A gente vai denominar ela por PI, que é um vetor com K entradas, sendo PI1 a probabilidade da ação ou estratégia 1, desse conjunto aqui de estratégia do jogador I. Então é essa aqui, e aí vai até a estratégia SIK, onde cada P desse é um valor entre 0 e 1, e a soma desses P's é igual a 1. Então, por que isso? Por que cada P e K ele está entre 0 e 1 e a soma deles tem que ser igual a 1? Porque a estratégia mista ela é uma distribuição de probabilidade. Então, cada probabilidade vai ter que ser um valor entre 0 e 1. E a soma delas vai ter que resultar em 1. Então, os elementos desse conjunto SI, que são os S minúsculo, eles são chamados de estratégias puras. E distribuições de probabilidades dessa forma, PI, são chamadas de estratégias mistas. Então, por exemplo, no jogo de combinar moedas, a gente tem que o S1, o conjunto de estratégia do jogador 1, é igual ao conjunto de estratégia do jogador 2, que é igual a escolher ou cara ou coroa. E uma estratégia mista para o jogador 1 é uma distribuição de probabilidade que assume valores que eu vou chamar de Q e o complementar 1 menos Q. Em que o Q vai ser a probabilidade do jogador 1 escolher cara, que é o primeiro elemento do conjunto de estratégia dele. E 1 menos Q é a probabilidade dele escolher coroa, que é o segundo elemento do conjunto de estratégia. Então, Q é a probabilidade de ele escolher ou jogar cara. E 1 menos Q é a probabilidade de ele jogar coroa. Então, se Q é igual a 1, a gente tem a estratégia pura, que é jogar cara. Se a gente tem que Q é igual a 0, a gente tem a estratégia pura, que é jogar coroa.
Se a gente tem Q entre 0 e 1 aberto, então 0, Q e 1, a gente tem uma estratégia mista. E uma estratégia mista para o jogador 2 é igual à estratégia mista para o jogador 1. Porém, aqui a gente utiliza outra letra para denotar as probabilidades, para diferenciar a estratégia mista do 1 do 2. Então, a gente pode usar aqui, por exemplo, R1 menos R. E quando a gente está trabalhando com estratégias mistas, a gente precisa do conceito de payoff esperado. Justamente porque existe uma incerteza, existe uma distribuição de probabilidade, portanto a gente tem que trabalhar com valores esperados. Então a gente vai ter o valor esperado do payoff. Então vamos supor que a gente tem um jogo com 2 jogadores da forma G, S1, S2, U1, U2. Então vamos supor que cada jogador tem um número L de estratégias puras, ou seja, S1 é S1 minúsculo, indo do índice 1 até o índice L. Existem L ações, estratégias para o jogador 1. Assim, para o jogador 2, a gente tem K. Então existem L para o jogador 1 e K para o jogador 2. Não é necessário que L e K sejam iguais. Então suponha que o jogador 1 ele crê ou ele acredita que o jogador 2 está jogando essa estratégia, que consiste em jogar todas as estratégias puras, só que agora com uma probabilidade para cada estratégia pura. Ou seja, o jogador 2 está jogando uma estratégia mista P2. Então, o payoff esperado do jogador 1 para a estratégia pura S1L, o que é isso aqui? O jogador 1 ele vai jogar S1L e o jogador 2 ele está jogando P2. Então, a gente quer essa utilidade do jogador 1 jogar S1L, por exemplo, cara, dado que o jogador 2 está jogando uma mista cara-coroa. E aí ela é denotada por esse valor esperado. A gente troca agora o U pelo V para denotar que é valor esperado do payoff. Então a primeira entrada vai ser sempre a estratégia do jogador 1, o vetor estratégia do jogador 1. No caso é um vetor que só tem uma entrada, né? S1L. E o vetor de estratégias do jogador 2, que é a estratégia mista P2. Então, o que é o valor esperado da estratégia S1L? É você pegar o payoff do jogador 1 toda vida que ele escolhe S1L, a estratégia S1L. Então, é o do jogador 1 toda vida que ele escolhe S1L. Então, você fixa essa aqui e você vai pegando as outras estratégias puras do jogador 2. Então, por exemplo, o jogador 2 ele começa com S21, S22 e vai até S2K. Então você vai pegar S21, depois vai somar com a utilidade quando o jogador 1 fixado aqui, S1L, S22 pelo jogador 2. E assim vai até o último do jogador 2, que é S2K. Então, é a soma desses payoffs. Porém, eles são ponderados pelas probabilidades do jogador 2, que pertencem à estratégia P2 do jogador 2. Então, é P21, P22 até P2K. Então, você coloca os pesos, P21, P22 até P2K. E aí você tem o valor esperado de jogar sempre S1L. Voltando aqui para o caso do jogo de combinar moedas, você tem aqui essa estratégia P2 do jogador 2, estratégia mista. Então, o valor esperado do jogador 1 de jogar cara, por exemplo,
dado que o jogador 2 está jogando P2, vai ser igual ao quê? Vamos colocar os pesos do jogador 2, que é R e 1 menos R. E nesses parênteses, vamos colocar os payoffs do jogador 1, dado a estratégia do jogador 2. Então é R aqui e 1 menos R aqui. Então esse parêntese aqui, ele é o jogador 1 jogando cara e o jogador 2 jogando R, né? Que no caso R está relacionado ao primeiro elemento do conjunto de estratégia dele, que é cara. Então é cara, é cara. E o segundo é cara do jogador 1 e coroa do jogador 2. O primeiro parênteses vai ser o payoff do jogador 1, quando ele joga cara, e o jogador 2 joga cara. E o segundo parênteses é o payoff do jogador 1, quando ele joga cara, e o jogador 2 joga coroa. Então esse aqui é o valor esperado do jogador 1 de jogar cara, dado que o jogador 2 está jogando essa estratégia mista P2. E o payoff esperado do jogador 1 jogar mista P1, dado que o jogador 2 jogar mista P2, a gente vai denotar por P1, P1, P2. Em que P1 é um vetor que vai de P1 até P1L. Então aqui a gente vai ter que calcular aquele somatório de S1L P2 para cada L em 1 até L grande. Então a gente vai ter outro somatório dentro do somatório que está em cada valor esperado. Então a gente tem o somatório aqui embaixo, equação 1.3. O payoff esperado da mista P1 do jogador 1, dado a mista P2 do jogador 2, vai ser dado por essa equação 1.3 ou equação 1.4. Aqui a gente tem do lado de fora o parêntese P1L, que vai de L igual a 1 até L igual a L grande. Aqui é o somatório das probabilidades P1, a mista P1 do jogador 1. E aqui dentro é o valor esperado das estratégias puras do jogador 1, dado a mista P2. A gente pode unir os dois somatórios e colocar dessa forma. Então, o valor esperado do jogador 1 da estratégia mista P1, dado que o jogador 2 está jogando a estratégia mista P2, é uma soma ponderada dos payoffs que a gente viu antes, desses payoffs aqui, V1 de S1L. Então, a soma ponderada desses payoffs, em que as ponderações, os pesos, são a estratégia mista P1 do jogador 1, é o valor esperado dessa estratégia mista. Então, se a estratégia mista P1 é a melhor resposta do jogador 1 à estratégia mista P2 do jogador 2, então a gente tem que essa probabilidade P1L, em que L é igual a 1 até L grande, ela é positiva somente se o valor esperado de eu jogar S1L dado P2 é maior ou igual ao valor esperado de eu jogar S1L'
P2 para todo S1' no conjunto estratégia do jogador 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que a estratégia mista do jogador 1 só vai colocar probabilidades positivas, pesos positivos, nas estratégias puras, que são melhor resposta à estratégia mista P2. Então a gente tem que a estratégia mista de um jogador só coloca pesos positivos nas estratégias que por si só são as melhores respostas da estratégia mista do outro jogador. Então, se S1L ele tem um peso positivo, isso se deve ao fato que S1L, a estratégia pura S1L, é a melhor resposta do jogador 1 dado a estratégia mista P2 do jogador 2. E também a gente tem o inverso. Vamos supor que o jogador 1 tem as estratégias S1-2, S1-3 e S1-4, sendo melhor resposta a estratégia mista P2. Então quer dizer que essa desigualdade aqui, ela vale para essas três estratégias. Então qualquer estratégia mista que coloca pesos positivos em algumas dessas estratégias puras, bem como todas as estratégias puras, também vão ser melhor resposta à estratégia mista P2. Se eu tiver estratégia mista que coloca peso em S1-2, P, e 1-P em S1-3, e por fim S1-4 vai ser 0. Essa estratégia mista vai ser melhor resposta a P2. Assim como uma estratégia mista que coloca pesos P em S1-2, Q em S1-3 e 1-P menos Q em S1-4. Ela também vai ser melhor resposta. E por fim a gente tem a definição de equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Então vamos supor que você tem um jogo na forma normal com dois jogadores. Então as estratégias mistas P1 para o jogador 1 e P2 para o jogador 2, o símbolo de estrela é simbolizando que é o equilíbrio de Nash, elas vão ser equilíbrio de Nash em estratégia mista se cada estratégia mista de cada jogador é a melhor resposta para a estratégia mista do outro jogador. Então qual a diferença aqui para o equilíbrio de Nash em estratégias puras? É que agora a melhor resposta é de estratégia mista para estratégia mista. Então você vai ter que escolher a sua distribuição de probabilidade para o jogador 1, P1 estrela, ela tem que ser a melhor resposta a todas as distribuições de probabilidades que você pode construir no seu conjunto de estratégia S1. Então aqui você não está pegando mais a estratégia pura, vendo qual é a melhor resposta, você está pegando distribuições de probabilidades sobre o seu conjunto de estratégia. E o mesmo tem que valer para o jogador 2. Você vai pegar um P2 estrela, que é a melhor resposta para cada distribuição de probabilidade P2, que você pode construir no conjunto de estratégia do jogador 2, S2. É um pouco abstrato, um pouco complexo de entender a estratégia mista, mas na prática ela é bem simples.